Estudo de Pastor Wesley. A história de Ogéias e sua esposa Gomer, que é um exemplo simbólico na Bíblia sobre infidelidade espiritual e a prostituição. Essa narrativa não é apenas sobre a infidelidade conjugal, mas também sobre a relação de Deus com seu povo, Israel, que frequentemente se afastava dele para seguir deuses falsos. 1. A história de Ogéias e Gomer. Em Ogéias 1, Deus ordena ao profeta Ogéias que se queise com Gomer, uma mulher que era prostituta, simbolizando a infidelidade de Israel a Deus. O casamento de Ogéias com Gomer representa como Israel se prostituía espiritualmente ao adorar outros deuses, ignorando o Senhor. Vai, toma uma mulher de prostituições, e filhos de prostituições, Ogéias 1:2, a palavra de Deus instrui Ogéias a casar-se com alguém de caráter corrompido para mostrar como o povo de Israel havia se corrompido espiritualmente. O casamento com Gomer é um ato simbólico, representando a infidelidade de Israel que prostituía-se ao seguir outros deuses. 2. A prostituição espiritual no Brasil e Hollywood. Assim como Israel, o Brasil e Hollywood podem ser vistos como representações modernas de prostituição espiritual. A Bíblia fala que a prostituição não é apenas física, mas também espiritual, quando as pessoas ou nações se afastam de Deus e se entregam ao pecado, à idolatria e aos falsos sistemas. Brasil como Gomer, prostituição espiritual. O Brasil, como nação, tem sido marcado por um histórico de sincretismo religioso, idolatria e desvio dos princípios bíblicos, como muitos outros países. A corrupção espiritual e moral em níveis altos pode ser vista como uma forma de prostituição espiritual. O afastamento de valores cristãos em diversas áreas da sociedade, como nas leis, cultura e até mesmo na igreja, pode ser comparado com a infidelidade de Gomer. O Brasil, em muitos aspectos, segue práticas contrárias aos ensinamentos de Deus, ignorando a moralidade e a santidade. Hollywood como Nova Babilônia. Hollywood já foi discutido como uma prostituta espiritual, no sentido de que vende a corrupção e a decadência moral ao mundo, afastando as pessoas da verdade divina e incentivando a idolatria, o materialismo e o hedonismo. A Bíblia menciona a Babilônia como uma cidade de prostituição espiritual, e Hollywood é muitas vezes vista como uma nova Babilônia, com sua influência global negativa e decadente. 3. A conexão com a profecia. A relação entre Ogéias e Gomer simboliza a infidelidade espiritual de uma nação. Em Apocalipse 17, vemos uma mulher prostituta sentada sobre uma besta, representando a Babilônia, uma grande cidade de corrupção e idolatria. Essa mulher é descrita como a grande prostituta, que corrompe as nações e as seduz com seus encantos. Se refletirmos sobre essa imagem, Brasil e Hollywood podem ser vistas como prostitutas espirituais no contexto de idolatria e corrupção moral, sendo instrumentos usados pelo sistema do anticristo para enganar e desviar as pessoas da verdade. Conclusão. Ao considerar a prostituição espiritual de Ogéias, vemos que Hollywood e o Brasil, de certa forma, podem ser comparados a Gomer, com suas infidelidades espirituais e a maneira como afastam as pessoas dos valores divinos. A Bíblia deixa claro que a prostituição espiritual não é apenas uma questão de moralidade individual, mas de nacionais inteiras se afastando de Deus. Essas comparações nos mostram que, tanto no contexto de Israel quanto no de nossas sociedades modernas, a infidelidade espiritual é um tema central, e como as nações e sistemas corruptos podem afastar a humanidade da verdade e da justiça de Deus. Todos meus estudos são fundados por anos de estudos, na ciência de Yeshua o Cristo. Pastor Wesley.